Vamos lá, meninos e meninas, de novo. Estou na terceira tentativa já. Hoje nós vamos conversar sobre Egum. Gente, não falta vídeo aqui de Egum, né? Mas eu mais uma vez venho falar a verdade para vocês sobre Egum. Desmistificando a ancestralidade e os golpes de internet, tá? É muito triste ver como as pessoas lidam com essa questão de Egum para ganhar dinheiro fácil em cima de você que está aí do outro lado, sofrendo principalmente por amor, né? E com isso a gente deixa de ter respeito à verdade e deixa de finalizar, contar o fim das mentiras, né? Então, hoje eu vim fazer isso para a gente poder, sabe, acabar. Ou pelo menos tentar chegar o mais próximo de finalizar isso, tá? Espero que todos sejam bem-vindos. Para os que já me conhecem, beijos enormes no coração de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, sejam bem-vindos e vamos ter uma conversa um pouco longa, um pouco densa, porém sem meias verdades, né? Se você está acostumado com a espiritualidade de internet que inventa mistério a cada esquina para arrancar o seu dinheiro, se prepara, porque hoje nós vamos colocar os pingos nos is. Vamos falar, como eu já disse, sobre Egum, mas que não é uma explicaçãozinha, né? Vamos falar um pouco sobre teologia, mecânica e a matemática, né, do que a verdade, né, precisa ser trazida. Para que ninguém mais faça você, que está aí me assistindo, de bobo. Então, para a gente começar, a gente precisa estabelecer algumas regras, né? Uma delas, a regra de ouro, que é o fundamento básico que muita gente finge esquecer. A palavra Egum significa espírito de uma pessoa que desencarnou. De alguma forma, é um ancestral nosso, né? E aí, assim, vamos aqui na grande primeira verdade. Todo Egum, gente, sem exceção, ele já foi um ser humano. Ele nasceu, ele respirou, teve uma história na Terra, morreu e o seu corpo físico foi entregue ao cemitério, a Calunga. Passou por ritos fúnebres, né, da sua época. Luz, e aqueles espíritos, por exemplo, que morreram afogados, ou que morreram e que os corpos não foram recuperados, ou morreram numa guerra, caiu uma bomba, explodiu, picou a pessoa em vários pedacinhos. Enfim, que não houve possibilidade, né? Hoje a gente está num mundo de muitos crimes, então nós temos aí os tribunais, né, do crime, que muitas vezes eles executam, né, e não devolvem a família, não importa. Não passou pelos ritos, muitos não foram para o cemitério. Aqueles que estão no mar, quem vive a espiritualidade e o espiritismo, costumamos dizer, né, na bruxaria também fala que o cemitério é a Calunga Grande, né, e que o mar é a Calunga Grande, e que os cemitérios são as pequenas calungas. Então, aqueles que foram náufragos nos navios piratas, ou em N acidentes que acontecem, que a pessoa acaba indo para o mar, como avião, helicóptero, o próprio navio, ou pessoas afogadas, enfim, e que os corpos não são recuperados, embora eles não tenham tido os ritos fúnebres dos seus familiares, mas eles estão até enterrados na Calunga. Outros não estão enterrados, mas de qualquer forma o princípio é: Egum foi vivente. Tudo que passou nesse mundo aqui, que viveu, morreu, Egum. Depois nós vamos chegar em outras partes aí que eu sei que vocês vão querer saber. Então, dito isso, vamos seguir.
Por que eu estou frisando isso? Porque hoje em dia tem gente inventando que Egum brota no meio do nada do bambuzal. Você vai lá no meio de um bambuzal e o Egum sai de lá. Sabe? Como se fosse uma assombração da natureza que nunca teve uma vida humana. Ou seja, coisa de louco. O bambuzal, que é o Igbo Yansan, é um ponto de força vibratória riquíssimo. Um portal sagrado, mas o Egum não nasce ali. Ele está ligado a Yansan, mãe de 21 Eguns. Dizer que existe um Egum isolado que habita o bambuzal, sem nunca ter sido gente, é desconhecer completamente a base das religiões de matrizes africanas. O igual atrai o igual. Egum é espírito humano. Ok? Então, qualquer 71 que disser para você assim, eu vou no bambuzal porque eu vou assentar um Egum para você. Já começa que também não é dessa forma, mas tudo bem, vamos pular essa etapa por enquanto. E falar que vai lá pescar um Egum no meio do bambuzal, você já sai correndo dessa pessoa. Sai correndo. Sai correndo que tem caô. Vamos lá. Vamos falar sobre a relação entre... sobre a relação entre o Egum e o Orixá. Muitas pessoas confundem e acham que Orixá e Egum são forças que não se comunicam. Ou pior, que o Orixá rejeita o Egum de forma absoluta. Isso é um erro também gravíssimo de interpretação. Orixá é divindade pura, é força da natureza divinizada, a essência do axé primordial. Egum é a nossa ancestralidade humana, que alcançou o status de respeito após passar pelos ritos de transição, como o axexi. Mas a matemática da fé é clara, não existe orixá sem Egum. Nós, os vivos, só estamos aqui porque os nossos ancestrais pavimentaram o caminho. Todo orixá respeita e caminha sobre a ancestralidade. Yansan, Oiá, é a senhora dos espíritos, a grande mãe que conduz os Eguns para o seu vento, para que eles não fiquem perdidos no sofrimento. Omulu e Obaluaê são os guardiões da matéria, os donos do subsolo e da transição dos corpos. Portanto, o culto aos Eguns é intrínseco à própria sobrevivência do axé. O orixá não se afasta do Egum. Ele o disciplina, ordena e direciona. Conseguir entender a importância de um Egum e por que não se deve estar brincando também com ele? Vamos falar sobre imantação versus assentamento de Egum. As diferenças básicas e importantíssimas. Falemos sobre a mecânica litúrgica, para que você entenda o que estão te vendendo por aí. Existe uma diferença brutal, gente, entre imantar uma energia e assentar uma força. A imantação de um Egum é um processo magnético e energético temporário ou direcionado. É o ato de atrair aquela vibração ou a presença daquela força espiritual para um determinado objeto, elemento ou espaço com uma finalidade específica, como uma proteção, uma limpeza espiritual, ou uma consulta, entre outros objetivos. Na imantação, o sacerdote chama a energia por meio de rezas, cantigas específicas e elementos que sintonizam com aquela vibração. A energia se fixa ali de forma sutil, mas o espírito não fica preso. Ele não fica morando naquele objeto de forma definitiva. Tá? Já o assentamento de Egum, o Igbá, é a fixação definitiva e concentrada da energia daquela força na matéria. É a construção de uma morada física e sagrada na Terra
para aquela energia espiritual. O assentamento tradicional exige o conhecimento profundo de chão, sacrifício ritualístico, que é o egé, elementos minerais, folhas secretas e rezas de fixação. Ao se assentar um egum, aquela força passa a responder diretamente naquele local, sempre que for alimentada e reverenciada. Requer uma responsabilidade perpétua. Porque assentamento, gente, não é brinquedo. Não é algo que quando você não quer, você larga num canto. Tipo, cansei, joga pra lá. Não é assim. E aqui entra um choque de realidade que a internet não te conta. Para se ter, que para mim é uma das piores partes, para se ter um assentamento de egum legítimo dentro do fundamento raiz, a matemática litúrgica existe a presença de um fragmento ósseo humano, Ofum. O igual atrai o igual. O espírito precisa de uma referência da sua própria passagem pela terra para se fixar de forma densa como proteção. Ou seja, aquele camaradinha que foi catar aquele espírito lá no meio do bambuzal, ele vai pegar o osso daquele espírito como? Se bambuzal não é cemitério, não é calunga, quem é enterrado no meio do bambuzal? Eu tenho que gritar minha mãe Ançã aqui é para... Olha, minha mãe, me dá paciência. Porque sou assim. E se eu não der uns berros aqui em casa, eu fico doida. Sabe? Bem desse jeito. Bambuzal não tem osso humano, porque não é ali, não é calunga. E aí eu te pergunto, você acha mesmo que assentar egum é comprar uma quartinha na loja de Umbanda, botar um ebó dentro na cozinha da casa e pronto? Você acha que é isso? Mexer com egum, mexe com o osso de quem já viveu. É algo sério, é perigoso, que exige licença das forças do cemitério. Será que vocês conseguem entender a gravidade disso? Para, gente, de cair na conversa de qualquer um que promete assentar um egum. Ah, é, por R$500 na internet. Vocês acham mesmo que esse é o valor, né? É para roubar vocês, porque vocês são trouxa. Zoiudo, querem ter forças que vocês nem conhecem, então tem que perder mesmo dinheiro. Vou falar sobre o culto e a restrição de gênero, que é um outro ponto que gera muita confusão, e é sobre quem pode cultuar e cuidar dessas forças. No dia a dia das casas de axé, seja Umbanda ou Candomblé, as mulheres, sejam elas ialorixás, mãe de santo, equete ou filhas de santo, elas manipulam a energia dos mortos perfeitamente. Tranquilo, como eu faço. Elas rezam, acendem vela, fazem oferenda de caminho, cuidam do baile, casa dos mortos, e realizam as imantações para a proteção e equilíbrio de seus filhos e consulentes. A mulher, ela tem um poder gerador e de comunicação natural com o além. Certo até aí? Porém, quando a gente fala de culto de Egungun, que é a sociedade secreta dos ancestrais masculinos divinizados que se materializam vestidos com roupas sagradas e coloridas, as regras mudam completamente. Esse culto específico é estritamente controlado e liderado por homens, os ogés. Isso não é machismo, gente. É um mistério de fundamento e tabu, que existe. O culto de Egungun lida com a manifestação física e a barreira mais densa entre o mundo dos vivos, a Ié, e o mundo dos mortos, Orum. Liturgicamente, a energia da mulher, que é voltada para a criação e vida, não deve se fundir com o transe físico dos Egunguns. As mulheres participam com enorme respeito, sem problema nenhum. Como espectadoras, elas cantam, elas respondem ao culto, mas nunca tocam nas vestes. Nunca vestem o Egungun
e não detém o controle sacerdotal dos segredos de invocação física desse culto específico. Certo? Qual a diferença dos eguns? O filtro de Yansan versus eguns brutos. Bom, vocês precisam entender também que nem todo egum vibra na mesma frequência. Isso aí é outra besteira também que me contaram. Mas vamos lá. Existe uma diferença crucial, gente, entre o espírito em estado bruto e o egum que passou pelo filtro de um orixá. O egum bruto são os espíritos comuns de pessoas que desencarnam e que muitas vezes ainda estão excessivamente ligados às dores da terra, aos vícios, às obsessões ou às tragédias de suas mortes. Ok? Se você evoca um espírito desses sem critério, ele vem com toda a carga pesada da última vivência dele. Processo natural. Vai acontecer. Ok? Até aí? Os eguns de Yansan. Yansan e Agbainlá, a grande mãe dos espíritos, os chamados eguns de Yansan, são as almas dos que já foram recolhidas, limpas, doutrinadas e direcionadas pelo vento, né? E pelo fogo de Oiá. Ela tem o poder de conduzir esses espíritos para que eles percam o aspecto denso e perturbador da morte. Quando um terreiro trabalha com o fundamento de Yansan para Egum, aquela energia está sob absoluto controle e disciplina litúrgica. E aí, gente, vamos começar agora assim, a parte que eu mais me irrito, mas ao mesmo tempo que eu muito gosto, que é desmontar as picaretagens, a matemática que não confere, né? Que não adianta, que o troço, 2 mais 2 não dá 4 nem virado no samurai. Então, vou trazer para vocês os conceitos para a realidade prática dos golpes que as pessoas andam sofrendo por aí. Vamos falar de trabalho com amor, com Egum. Eu adoro essa. Imagina, vamos lá. Eu chamo qualquer Egum. Vamos lá. Imagina alguém que procura um atendimento desesperado por amor. E a pessoa diz que fez um trabalho de amarração chamando qualquer Egum. Sem ser do cemitério ou da encruzilhada, porque qualquer um serve. Gente, olha só. Acalmar meu ego e minha sanha. Eu amo Egum. Todo mundo que é cliente meu sabe que eu amo Egum. Eu queimo com Egum. Trabalho muito com Egum. Mas vamos lá. Se eu estou fazendo um trabalho de amor com Egum, eu vou invocar o Egum que morreu atropelado, o Egum que morreu baleado, o Egum que morreu de doença. Se eu estou querendo um Egum que me traga o amor de volta. O que tem o atropelado, o baleado, o que morreu de doença a ver com isso? Nada, né? Que diferença ele faz também se ele é da encruzilhada ou se ele é do cemitério? Porque ele tem que ser de um canto, né? De repente ele tá lá no mar, que a Calunga é grande, mas e aí? Ele foi lá e tirou a própria vida por amor. Ah, mas olha só. Foi por que ele acabou com a vida dele? Por amor? Opa! Esse cara serve para trabalhar comigo. Certo? Então, a matemática tem que bater. Se eu vou fazer uma queimação pro Joãozinho sofreu um acidente de carro, eu não vou chamar pelo cara que morreu sofrendo por amor, porque o cara que morreu sofrendo por amor, ele provavelmente não morreu no acidente de carro. Pode até acontecer? Pode. Mas muito provavelmente ele morreu de depressão, de suicídio, qualquer outra coisa. No sofrimento por amor. É assim? Então, a matemática, a magia, eu cada vez que eu estudo, eu ando mais para trás, a nível de conhecimento de grimórios e histórias, para eu andar mais para frente aqui com vocês.
Eu sempre que eu estudava os grimórios da bruxaria, os grandes magos, os grandes magistas, e bruxos e bruxas, a maioria deles eram alquimistas. E eu custava muito a fazer a associação, né, do porquê ser um alquimista. E ser um alquimista também é ser um matemático, é ser um físico, é ser um químico. E hoje eu entendo isso perfeitamente. Porque magia é química, é matemática. Magia não é só o fundamento. Ela tem que ter o fundamento e ela tem que ter a combinação daquele fundamento. Eu não posso trabalhar com Oxalá e jogar nele, vamos lá, uma erva do Ogum. Ah, mas por quê? Porque, bom, Ogum é Ogum, Oxalá é Oxalá, né? Eu vou pegar aqui, Oxalá tá lá velho, coitado, caquético, tá lá na dele, remando, jogando água fora do barco. Aí eu pego o meu Ogum, por exemplo, tiro porrada de bomba. Aí eu pego a erva do meu Ogum, boto aqui, nessa canjica pra Oxalá, e falo, e boto o nome da pessoa dentro, né? Olha, ô meu pai Oxalá, bota essa pessoa calma e tranquila com a erva do Ogum. O cara que é guerreiro, que sai para meter a espada no pescoço de quem atravessa na frente dele? Vocês acham mesmo que isso vai dar bom? Mas não vai, né? Oxalá saiu correndo uma hora dessa que ele vai falar, ei, meu filho, tô aqui, não tenho nem mais idade para ir pra guerra. Vai você sozinho, eu não sei nem o que tu tá passando aqui na minha casa. Então, matemática, magia, tem fundamento em matemática, química, física, alquimia. Tem que tudo bater. Desde o grão, a erva, ao banho, tudo. Tudo. Se a matemática da magia não confere, esquece, porque não é magia. Então, se você vai mexer com sentimento, união e afeto, você precisa de uma energia que vibre nessa frequência. Se você, como eu falei, evoca um espírito que teve uma morte trágica, violenta, que passou a vida inteira na amargura, na solidão e no abandono, como que essa energia vai produzir um amor saudável? Mas não vai, né? Como diz minha assistente, nem nessa nem em outra vida. Mas não vai mesmo. Chamar qualquer um é abrir a porta da sua casa para um andarilho entrar. Sabe o que é um andarilho? Não, né? É aquele que você trouxa, seguiu aí os TikTok da vida, saiu evocando o Zegum e aí vem tudo que não presta no caminho. E aí sabe o que acontece? Não consegue o amor e ainda ganha um encosto para te sugar, acabar com a tua saúde, sua vida financeira e outras tretas. A magia verdadeira, tá? Ela tem a evocação direcionada e qualificada. Certo? O caso do Egum na corrente e no cadeado. Vamos falar de novo aqui mais uma treta. Outro absurdo que a gente ouve por aí. Sacerdotes que cobram uma fortuna para fazer um suposto assentamento de Egum colocam a força numa corrente com cadeado e depois se recusa a entregar os preceitos, a ensinar como cuidar ou até mesmo entregar a chave para o cliente. Dizem que foram no bambuzal porque só lá se chama Egum, né? Pois é. Vamos desembaralhar e desmistificar essa zona, porque isso virou uma zona, né? Não é nem mais bagunça, é uma zona. Então vamos isso por parte. Ir para o bambuzal dizendo que só ali evoca Egum é puro teatro. Para impressionar você que não entende bosta nenhuma, de bagaça nenhuma, com desculpa aí da forma de eu falar. Egum se evoca no chão, no baile, com reza, fundamento de chão. Segundo, elementos como corrente, cadeado, existe na linha de Egum e de Exu? Sim, existe. Como símbolos de contenção de energias brabas, arcaicas, pesadas, densas ou direcionamento de defesa. Porém, usar isso como desculpa para dizer que o espírito está preso e que só o Pai de Santo pode pegar a chave para soltar e usar as ferramentas litúrgicas para praticar estelionato espiritual, porque o nome disso, isso é crime, tá?
E chama-se estelionato espiritual. E prendeu o cliente pelo medo e pela dependência. Luz, como assim? Ué, eu aqui, por exemplo, fiz uma amarração. Vamos dar um exemplo. Eu não faço, a princípio, nenhuma amarração que fique presa na terra. Na terra que eu digo, do chão, do campo. Eu geralmente ponho no vaso de planta. E eu falo pro meu cliente, me dá o endereço, paga o Sedex que eu tô mandando para você. Tenho muito cliente que não tem realmente como cuidar e tal, e fala, Luz, eu te mando aí a manutenção, deixa na sua casa. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa é eu virar pro meu cliente, fiz a amarração, e começar a pedir dinheiro a ele extra, porque eu tenho uma amarração dele aqui na minha casa, eu posso caguetar ele pro parceiro ou pra parceira dela. Isso chama-se estelionato espiritual. Ou eu dizer para o meu cliente que ela só vai continuar com o parceiro ou a parceira dela se eu rezar. Se eu não rezar, ela tá ferrada, vai perder, ou ele tá ferrado, vai perder o parceiro. Isso também é crime, gente, se chama estelionato espiritual, tá? Então, muito cuidado. Prender o cliente pelo medo e pela dependência, tá? Isso é crime. Se uma força for assentada para você, o preceito é seu. Esconder o básico do cuidado é comércio, não é religião. Estou fazendo essa semana, montando vamos lá, vou montar assim um IBA. Não vou dar aqui os fundamentos de uma cliente. Estou montando para ela, com tudo dela, tudo certinho, estou caminhando para ela via Sedex e ensinando para ela como ela vai cuidar. Já passei para ela, ó, você vai cuidar mais ou menos assim, assado, lugarzinho tal, para o seu fortalecimento, para isso, para aquilo outro. Já passei metade da mensagem para ela. Quando chegar lá, o restante da cartilha vai. Ponto, gente, porque não é meu. E se não é meu, não me pertence. Eu não posso ficar com o que é de vocês e ficar chantageando vocês, e ficar intimidando vocês. Está errado. Tá? Seguindo no caminho de Egum. Quem realmente pode mexer com Egum? O critério rígido. Fazer aqui um encerramento. Então, para a gente encerrar, nós precisamos entender que a nossa espiritualidade é feita de hierarquia, ordem e merecimento. Ok? Existe um erro conceitual muito comum, onde as pessoas acreditam que pelo fato de serem filhas de Omulu ou de Obaluaê, que esse aí é outro que eu quase caí dura, mas vamos lá, ou por possuir uma casa das almas em seus terrenos, eles têm uma espécie de autorização automática ou imunidade para assentar, imantar ou carregar um egum individualizado. Outro equívoco grave. Então, vamos deixar as coisas claras, como eu gosto. Omulu e Obaluaê são orixás. O Baluaê é o rei da terra jovem, o senhor da evolução, da cura, na superfície. Omulu é o ancião, o idoso, a terra profunda, o senhor da estrutura óssea e o fim da matéria. Eles comandam os cemitérios, as calungas, mas eles não são eguns, são orixás. Eles controlam o destino da matéria que morre, mas quem gerencia o espírito é Yansan, é Oiá. Ser filho deles não te dá um salvo-conduto automático, tipo, liguei o botão, pô, eu sou eu. Não, você não é nada. Para manipular espírito de morto, por vaidade ou por capricho. Deixei claro? Ofendi? Problema é seu. Não gostou? Reclama. Casa das Almas. Ter uma Casa das Almas ou um cruzeiro é ter um espaço de absoluto respeito, silêncio, oração e elevação para os pretos velhos e para os antepassados coletivos. É um lugar de caridade, é um lugar de luz. Ela não serve como justificativa para você trazer a força densa e isolada de um egum para dentro da sua vida sem o devido preparo. Então, afinal, quem pode mexer com isso? Porque eu preciso beber uma água. Nossa. 24 minutos falando. Nossa, você está arrasando. Tá bom?
Hoje em dia, marmoteiro somos nós. Tá quase nisso. Então vamos lá. Afinal, quem pode mexer com isso? Apenas sacerdotes coroados e confirmados, com anos de feitura, que conheçam profundamente os euós, ou seja, os tabus, as ervas de contenção, as rezas de amansamento que receberam de seus mais velhos. Gente, é preciso ter estrutura física isolada do orixá, porque o que acontece? Quando fala aqui, né, dos sacerdotes, por mais que, vamos pegar um sacerdote do candomblé, mas ele já recebeu o DK, ele já tem 7 anos, ele é raspado, ele deu obrigação de 1 ano, de 3 anos, de 7 anos, recebeu o DK, pode abrir a casa dele. Isso não traduz dizer que ele tem uma experiência suficiente para mexer com o Egum. Porque cada barracão é um barracão. Tem barracões que vão pegar os seus filhos, os seus iaôs. Eu não sou muito boa lá nesse negócio do candomblé, não, tá? Essas palavras não é muito a minha praia, não. Mas vamos lá. Os iaôs é o povo que vai raspar. Que é o que eu falo, que não tem nem água, nem água de mijo na cabeça. Vai botar lá dentro do roncó, que é o útero, e vai ficar lá ensinando reza, ensinando isso, ensinando aquilo, ensinando aquilo outro, que é o certo a ser feito. E quando aquele iaô raspar e chegar lá no dia da saída de santo, ele já vai sair sabendo um monte de coisa. Pelo tempo que ele passou lá, né? 3 meses, 6 meses, sei lá, cada barracão tem um tempo, eu não sou boa nesse tempo, não. Enfim. Mas ele vai sair de lá sabendo. Tem muito barracão, gente, que 20 dias, 21 dias, sei lá, que não ensina nada. Então o iaô entra, o iaô sai, raspa a cabeça, faz o santo, não sabe de bagaça nenhuma. Aí lá, ele passa todos os anos, os 7 anos da vida dele, envolvido com vaidade, não com estudo. Com vaidade. A rosa da pombogira no peito, o pano da costa apertadinho, né? Ou as menininhas aí, como eu conheço, botando as suas saias rodadas, seus corpeletes, que a minha pombogira é isso, minha pombogira aquilo, a pombogira não risca nenhum ponto. Tudo marmoteira. Não as pombogira, os médiums. E daqui a 7 anos ele recebe o DK, por quê? Porque ele deu as obrigações. E para ele receber o DK, ele tem que ter dado as obrigações. E ele deu, até aí ok. Mas o restante ele não fez a contento. Então como que essa pessoa vai pegar e vai chamar um Egum? Ele tem preparo? Não. Da mesma forma, estou falando do candomblé, falo da Umbanda. A mesma coisa, a mesmíssima coisa. Qual é a caminhada? É igual as pessoas falam assim, eu sou bruxa, eu sou bruxo. Ser bruxo de quê, filha? Ser bruxo de quê? Quantas religiões você passou na sua vida? Quantas religiões você estudou na sua vida? Quais foram os preceitos que você já seguiu na sua vida? Não, sou bruxa de nascimento. Eu também nasci uma bruxa. Mas como eu nasci nessa vida, eu trouxe a herança espiritual, do DNA espiritual e no sangue. Mas eu não trouxe o grimório junto comigo, não. Entendeu? O grimório não veio aqui chapuletado na minha testa, não. Ele me dá uma clareza a mais do que aquele que não traz essa herança. Então, a mão de magia, ela já existe. Eu preciso melhorar. O entendimento, de alguma forma, eu tenho sem saber, mas eu preciso estudar para que aquilo reviva e melhore. Então, não adianta nada esse papinho de vocês aí, besta. Eu sou um bruxo, para botar medinho nos outros. Eu sou uma bruxa. É verdade? É como eu falo, mostra seu currículo espiritual para mim. Porque eu dou carteirada. Eu quero que dê em mim. Você me mostrar um currículo bom, eu até baixo a cabeça. Senão eu vou te falar que tu é bruxo meio de esquina. Faz a mesma coisa que o peixe faz no mar. Nada. Pronto, falei. Vamos seguir. Então vamos lá, gente. É preciso ter uma estrutura física. Que aí o que é estrutura física?
É a casa. Você não pode botar um orixá colado com um Egum, colado com Exu, colado com Lucifer. Não rola, gente. Nós temos que ter espaços físicos. O assentamento de um Egum para uma pessoa física é uma exceção raríssima na tradição. Geralmente ligada às heranças ancestrais de famílias de santo muito antiga e nunca um produto de prateleira para resolver problema imediato. Certo? Então, gente, vou falar para vocês assim. Meus clientes queridos, Omulu e Obaluaê existem ordem, silêncio e respeito. Eles não compactuam com palhaçadas de espíritos acorrentados. Vamos usar o fake. Nada disso. Tirem esses orixás dessa zona. Estudem. Busquem casas sérias. Respeitem a memória dos que já partiram. E não caem em conversas de facilidade. O magnetismo do desencarnado cobra um preço muito alto na saúde, nos caminhos de quem mexe sem poder e sem saber. Tá? E se você gostou deste conteúdo, que é a melhor parte de todas, se ele te trouxe clareza, não se esqueça, vem se inscrever. Vem cá participar do canal da Luz, tá? Deixa seu gostei, compartilha, comenta esse vídeo, né? Passa esse vídeo para quem precisa aprender. E que a ancestralidade nos traga luz, sabedoria e proteção. Beijos enormes da Luz para vocês.